Mas, por exemplo, o Einstein, para ele, o universo era estático. Porque o negócio é o seguinte, a gente analisa as coisas com a visão que a gente tem hoje, mas a gente tem que voltar lá para a época dele. Até 1929, a gente não sabia o que era galáxia, cara. Entendeu? Caraca, agora, faz muito pouco. O pessoal olhava as galáxias e a gente não tinha um poder tecnológico também, os telescópios não eram tão bons. A gente via uma nebulosidade, elas eram chamadas de nebulosa. Então, Andrômeda, que é uma das galáxias mais fáceis de ver, a maior, mais perto da gente, era a nebulosa de Andrômeda, entendeu? Entendi. Então, na época do Einstein, 1905, 10, 15 e tal, cara, era uma outra coisa que existia. Então, quando ele faz todas as deduções e tal, ele chega à conclusão que o universo era estático. Tanto que nas equações dele aparece um negócio chamado constante cosmológica e aquilo ali daria ao universo uma expansão. E ele tira aquilo da equação dele. Porque ele acha que tá errado? Porque ele acha que tá errado. Caraca, o cara era gênio absurdo. Porque para ele o universo não podia, não tinha. O universo, o que era o universo, cara? Não tinha nem galáxia. Olha só que doideira. Aí em 1929, um cara chamado Edwin Hubble, que dá nome até pro telescópio espacial Hubble, ele observou Andrômeda, porque aí ele já usava o maior telescópio que a gente tinha na Terra. O telescópio lá do Monte Wilson, lá na Califórnia. Aí a gente tinha um telescópio bom. Quando ele olha para Andrômeda, ele consegue ver umas estrelas individuais ali e ele consegue calcular a distância. Quando ele calcula a distância, dá 2,5 milhões de anos-luz. E aí ele olha para aquilo e fala, cara, isso aqui não pode estar dentro da galáxia. Entendeu? É muito longe. É muito longe. Ou seja, aquilo ali só pode ser uma outra coisa parecida com o que a gente tem, que é a Via Láctea. E é aí que surgem as galáxias. Meu Deus. Então é assim. E aí, quando surge a galáxia, olha só que legal. Ele começa a medir uma galáxia a outra. E aí ele começa a ver que... Lembra do desvio pro vermelho? Então, ele já tinha um redshift lá da... o desvio pro vermelho lá dos elementos. Dos elementos. Então ele olha para Andrômeda e ele acha um valor. Ele olha para uma galáxia mais distante e acha outro valor. E isso ele cria uma regra, que é uma reta perfeita, chamada regra Lei de Hubble. E essa Lei de Hubble mostrou pra gente que o universo está em expansão. E é aí que eles vão lá e corrigem o Einstein, entendeu? Tem até um encontro famoso do Einstein com o Hubble. O Einstein vendo lá as fotos e tudo, sabe? É legal pra caramba essa história aí. E é aí que o universo muda. Nossa, mudou toda a visão do universo em 1929. Tá aí a constante que o Einstein tinha achado. É a constante de expansão. Constante? Então, olha só que legal. Aí o que acontece? O pessoal depois... Aí vai evoluindo a tecnologia. Tá. Em 2008, um grupo de pesquisadores descobriu que, além do universo estar se expandindo, ele está acelerando. Então, quanto mais longe ele está, mais rápido ele se expande e ainda vai se expandindo cada vez mais rápido. Então, isso a gente chama de aceleração da expansão do universo. Aí surgiu um negócio que a gente não sabe explicar ainda, que é por que o universo se expande acelerado. E como o astrônomo não soube explicar, ele criou um negócio chamado energia escura. Então, energia escura seria uma força que está acelerando a expansão do universo. Hoje, já tem vários pesquisadores que acham que a constante cosmológica lá do Einstein, na verdade, seria a resposta para a energia escura. Olha que doideira. Caraca, velho. Só que, lembrando, cara, o Einstein, ele não observou nada. Ele fez tudo... no papelzinho. Tudo matematicamente. E tudo que ele fez matematicamente está sendo comprovado, cara. Tudo. É impressionante. Nenhuma bola fora. Até a estimativa visual dele acerca de um buraco negro era muito... Como que tinha que ser um buraco negro, tudo, cara. E é legal que até essa semana a relatividade restrita, né, que foi feita primeiro, ela fez 118 anos. Foi aniversário dela. E só essa semana saíram 2 comprovações da relatividade. Como é que é? Explica isso pra mim melhor, pô.
Do quê? Essas comprovações. Então, quando o Einstein propõe a relatividade, era uma mudança muito grande. Tá. Muito grande. A gente vinha do paradigma newtoniano, né? Que a gravidade é uma força e tal. Ele propôs um negócio que era uma mudança, assim, terrível em tudo, cara. Muito grande mesmo. Então, quando ele propõe um negócio desse, precisa provar. Uhum. Então, primeira prova da relatividade funcionava. Foi no eclipse de 1919, aqui em Sobral, no Ceará. Foi aqui que foi comprovada. Caraca, velho, que da hora. Porque é o seguinte, na relatividade, a gravidade, ela é uma distorção do que a gente chama de espaço-tempo. Tá. Quanto mais pesado o objeto tá ali, mais ele distorce esse como se fosse um tecido, entendeu? Uhum. Imagina uma cama elástica, você põe uma bola de boliche, depois põe uma bolinha de gude e tal. A bola de boliche distorce mais. Quando acontece essa distorção, lembra da luz? Por isso que a luz é importante. A luz está viajando aqui. Uhum. Na hora que você tem essa distorção, a luz desvia. Então essa distorção, ela desvia a luz. Olha que coisa louca. Aí o pessoal pensou o seguinte, bem, então a gente precisa comprovar isso. Como que nós vamos fazer? Ah, já sei. Se tiver um eclipse do Sol, um eclipse total, no momento em que o Sol é totalmente obscurecido pela Lua, porque a Lua passa na frente, você vê estrelas no céu. Uhum. Então vai ter uma estrela que vai estar do ladinho aqui do Sol, certo? Se a luz daquela estrela saiu, passou do lado do Sol e chegou na Terra. O Sol, ele é algo grande. Ele deforma bem o tecido. Então, o Sol teria que desviar a luz daquela estrela. Beleza? Então, olha o que os caras fizeram. 6 meses antes do eclipse, eles foram lá em Sobral, de noite, 6 meses antes, e viram a posição de uma estrela. Eles viram de várias, tá? Mas pegar uma só. Pá, marcaram ali a posição dela. No dia do eclipse, 6 meses depois, aquela estrela iria aparecer de dia. Certo? Porque a Terra estava aqui, depois a Terra estava aqui, ela ia aparecer de dia. Eles foram lá para Sobral. Na hora que o Sol tampou, na hora que a Lua tampou o Sol, tava a estrela lá. Só que, pela relatividade, a estrela não podia estar na mesma posição, certo? Tinha que estar desviado. Tinha que ter desviada. Na hora que eles mediram, ela estava desviada. E estava previsto pelos cálculos. Estava previsto. E quando eles calcularam, usando a equação do Einstein, o desvio era exatamente o que eles mediram. Meu Deus, pô. Então, aí começou uma outra comprovação. Mercúrio, planeta Mercúrio, ele está muito perto do Sol. Ele sofre efeitos relativísticos do Sol. Tá. Porque o Sol deforma o tecido aqui. Mercúrio está dentro dessa deformação. Tá. Então ele sofre esses porque efeitos. Porque está perto e porque o Sol tem muita massa. Isso, Tá. Exatamente. Qual que é o problema disso? Quando a gente usava a equação do Newton, da gravitação de Newton, para prever a posição de Mercúrio no céu, a gente não acertava. Então você falava que Mercúrio estava ali, você punha o telescópio, Mercúrio não estava lá, cara. Aí, durante muito tempo, se pensou que tinha um outro planeta entre o Sol e Mercúrio. Que afetava a gravidade. Isso. Ele chamou até Vulcano. Esse planeta existiu durante muito tempo. Caraca, velho. Aí o pessoal falava assim, e observar o planeta? Não, esquece, cara. Vocês não vão conseguir observar. Ele é muito perto do Sol, ele vai ser muito pequeno e tal. Mas se aceitou que existia esse planeta ali. Aí o tempo passou, veio a relatividade, foi comprovada lá, né, em 1919. Aí os caras pegaram a equação do Einstein e falaram, que é ao quadrado. Tá. Essa equação não vale num sistema onde você tem um objeto muito perto de outro que deforma. Caiu? No YouTube aqui tá tudo certo, cara. Hã? Voltamos. Deu uma caída aí, galera. Mas estamos de volta também. O Einstein, será que o Einstein previu essa queda, tá velho? só? Isso mesmo. Então, satélite GPS. Por quê? Porque o satélite ele é muito pequenininho, a Terra é muito grande. O satélite está perto. Então, ele sofre efeitos relativísticos da Terra. Entendeu? Então, para você corrigir a posição dele, pela relatividade. Caraca, velho. E aí, a gente sofre efeitos relativísticos? Nós não. Por que não? Porque a gente está dentro da Terra, dentro da atmosfera terrestre. Não estamos e se tal. mexendo. A gente vive num sistema newtoniano, que a gente chama.
Mas aí vem aquele clássico problema do... Problema não. Problema de vestibular, né? Do astronauta viajando muito rápido, e daí um gêmeo fica mais velho. Mas aí, porque esse astronauta ele foi para o sistema relativístico. Foi pro sistema relativístico. Exato. Porque aí o astronauta, isso aí chama-se paradoxo dos gêmeos. Tá. Foi previsto pelo Einstein. Caralho, o cara fez tudo, velho. Se você pega um astronauta, coloca ele numa nave e ele viaja a, sei lá, 70% da velocidade da luz, o tempo para ele passa diferente. Quando ele voltar, ele tá novo. E o irmão gêmeo dele que ficou aqui tá velho. Mas como que pode se eles são irmãos gêmeos? Entendeu? Entendi, velho. Mas Então entender é diferente do que outra diferente de coisa. compreender. De compreender, velho. É que é muito louco, cara. É muito louco, velho. Relatividade ela é muito louca, cara. Mas ela explica muita coisa.